No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente? Tudo indo? Tudo certinho? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, ontem tivemos a coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz após a derrota inesperada, vergonhosa para o CSA por 3-1. O Vasco está numa situação quase que de eliminação. Basta um tropeço que a segunda divisão é logo aqui, continua, né? E ontem, com uma cara de enterro, lógico, o técnico respondeu algumas perguntas na sua coletiva de imprensa. Eu vou colocar agora aqui para você os principais tópicos da coletiva dele ontem, após a derrota para o CSA. Começando com o que deu errado e se teve uma nenê dependência. Eu acho que a gente errou muito e perdemos por muitos motivos. Obviamente, o Nenê fez bastante falta. A gente não queria que ele tivesse feito, mas fez muita falta. Tanto pela parte técnica como pela parte emocional, que é um jogador que assume muito protagonismo, gosta do protagonismo e isso acaba facilitando para os jogadores que o cercam. Mas mesmo assim a gente tinha que ter jogado melhor e a gente não tinha o direito de frustrar o nosso torcedor como a gente frustrou hoje. Na sequência, agora o técnico Fernando Diniz falou sobre se faltou, intensidade, vibração ou vontade de vencer a partida de ontem. A gente faltou intensidade, a gente jogou pior que os outros jogos tecnicamente, taticamente, e não dá para mensurar qual que é o tamanho do peso do Nenê, a falta que ele fez no jogo de hoje. Obviamente ele fez falta. Mas a gente, mesmo com a ausência do Nenê, a gente tinha que ter jogado melhor, a gente tinha que ter sido mais intenso, ainda mais a gente saindo, ganhando de 1-0. E no segundo tempo a gente melhorou até, do primeiro para o segundo tempo, estava mais perto de fazer o segundo gol do que de tomar e acabou num lance que a gente não consegue explicar muito. Eu nem vi o lance ainda na televisão, mas o jogador foi caindo e conseguiu passar a bola, acho que deitado, para o outro jogador fazer o gol. É isso. Depois disso, ele respondeu uma daquelas bacanas, né? Por que a demora de colocar o John Sanchez e insistir em Morato e Peck se não estavam rendendo? Diniz respondeu assim. Mas se eu achasse que os jogadores estivessem tão abaixo assim, eles não estariam jogando. Eu discordo que o time oscilou. Hoje, se você falar pelo rendimento de hoje, ok, mas o Morato foi super decisivo contra o Cruzeiro, foi decisivo contra o Goiás e fez outras grandes partidas. O Peck também foi muito bem contra o Goiás, então são jogadores que oscilaram em alguns momentos, mas são bons jogadores e eu coloco os melhores que eu estou vendo no momento. Quanto ao John Sanches, é difícil vocês terem uma imagem dele de onde, assim, porque ele veio do Independente Del Valle, então é um time que eu conhecia pouco, eu praticamente não enfrentei, eu nunca tinha enfrentado o Independente Del Valle. Eu fui ver jogos do John para saber como que ele atuava depois que eu cheguei no Vasco. E eu estou vendo o dia a dia. Então, é um jogador que foi se ambientando, e ele não entrou porque ele demorou, ele entrou no tempo dele. Ele teve um desconforto muscular no adutor, que ele ficou aí uns 10 dias praticamente para se recuperar. Num país diferente, e a família acabou de chegar, ele está se ambientando agora de uma maneira mais positiva e está passando a treinar melhor. Então é um jogador que obviamente tem potencial, senão o Vasco não tinha trazido, e eu estou fazendo de tudo para ajudá-lo, para ele poder se sentir mais confiante e começar a usá-los nos jogos, mas é isso que aconteceu com ele. Hoje ele entrou, não foi por conta
Só de que tinha um jogador que não estava tão bem para ele entrar. É porque, de fato, nos treinamentos ele foi melhorando e mereceu a chance de entrar. Ainda na sequência da coletiva, ele respondeu sobre a torcida. Como você viu o comportamento da torcida hoje ao vaiar o time antes da partida terminar? O torcedor foi o único jogador que jogou bem hoje. Então não tem o que reclamar da torcida absolutamente desde que eu cheguei aqui. E nem hoje. E o torcedor tem que vaiar mesmo. Quando você não entrega e você chama a torcida para o estádio com boas apresentações, a gente estava ganhou o jogo hoje, fica muito próximo da zona do acesso e a gente joga abaixo do jeito que a gente jogou e perde o jogo, o torcedor fez o que tinha que fazer. A gente tem que melhorar e ganhar jogos. Assim, o torcedor não tem absolutamente nada. Obviamente, assim, quer dizer, jogar pode machucar alguma coisa, mas não teve nada de exagero no torcedor, nada. Ele mostrou a sua frustração no momento que ele achou que tinha que mostrar a frustração, mas ele apoiou o time muito durante quase todo o jogo. Então a gente tem que agradecer o torcedor e pedir desculpa por a gente não ter entregado a vitória que eles precisavam e mereciam. Tá? Mas não foi por falta de vontade, a gente não conseguiu fazer um bom jogo e vamos fazer de tudo para poder entregar as vitórias nos jogos que vão seguir daqui para frente. Agora, qual o peso dessa derrota para o planejamento de acesso à Série A? Hein, Diniz? Comenta aí. O peso, verdadeiramente, a gente vai saber no final do campeonato. A gente tem agora que a nossa missão ficou mais difícil e a gente tem que fazer o difícil acontecer. A realidade é essa. A gente tem que melhorar o time, temos 6 jogos. Todo jogo o time vai ter chance de vencer e a gente espera conseguir as vitórias necessárias para levar o time ainda ao acesso. Ainda continuando a coletiva, como alimentar o torcedor que ainda dá e sobre a função do Morato? O torcedor, quem tem que alimentar é a gente que tem que ganhar jogo. O torcedor, ele... E eu falo desde quando eu cheguei aqui. É uma torcida diferente, muito diferente, que merece o acesso. E a gente tem que correr e lutar, trabalhar com todo empenho, com todo o coração para poder ganhar as partidas que a gente precisa ganhar. Então eu não tenho outra coisa para falar. O torcedor quem vai alimentar a esperança do torcedor é o time ganhar jogo. Não a gente se apresentar do jeito que a gente se apresentou hoje. Quanto ao Morato, ele mudou, ele foi para a função ali. Ele é um jogador que já jogou na meia, eu conheço o Morato há muito tempo, lá de São Paulo. E conforme o andamento do jogo, a gente foi colocando o time mais para frente, a gente sofreu o segundo gol e ele se posicionou ali no centro do campo e não dá para fazer uma variação, porque foi muito pouco tempo, mas é aquilo que eu achei que tinha que fazer para ver se o time conseguia, ele tinha chance de conseguir um empate ainda, e depois tentar a virada. Na sequência, qual o fator de mudança para conseguir tirar esses 6 pontos, faltando 6 jogos, hein, Diniz? O principal é voltar a jogar bem, não repetir a atuação que a gente teve aqui hoje, e ser mais intenso do que foi hoje, e a gente não oscilar, a gente não vai ter mais a chance de oscilar no campeonato. A verdade é essa. Agora nós temos 6 jogos, a gente tem que procurar buscar vitória em todas as partidas, para a gente não ficar dependendo de nada. Então a gente não pode oscilar e a gente tem que jogar com uma intensidade extremamente alta, como a gente fez em alguns jogos, até a maioria dos jogos que eu estou aqui. Mas hoje a gente jogou abaixo e o CSA mereceu a vitória. Foi o seu pior jogo à frente do time? E como preservar o Nenê para o restante, né? Para a final do campeonato? O Nenê é um jogador experiente, a gente não teve nenhum tipo de problema com o Nenê. Inclusive, o terceiro cartão que ele tomou, uma hora provavelmente ele ia acabar tomando. Ia ser difícil ele ficar com os 2 cartões até o final do campeonato. Mas o cartão especificamente que ele tomou lá diante do Náutico foi um cartão que não teve sentido nenhum. Ele é um jogador que tomou a porrada, foi hostilizado pelo banco do Náutico e ainda foi punido com amarelo. E provavelmente o árbitro sabia, porque os árbitros sabem quem está com 2 amarelos. Mas eu não tenho preocupação com o Nenê quanto ao aspecto físico, e ele sabe se proteger bem, muito pelo contrário, ele sabe aonde sofrer a falta, como cadenciar o jogo, e muito provavelmente ele vai conseguir jogar
esses últimos 6 jogos até o final do campeonato. E quanto à tua primeira pergunta em relação à partida, provavelmente foi o pior jogo nosso, assim, se somar os 2 tempos, porque teve partidas que a gente oscilou, fez um primeiro tempo bom e o segundo ruim. Então, se ele não foi o pior, foi um dos piores, certamente. Bem, gente, esses foram os tópicos que eu gostaria de abordar e queria que você comentasse sobre essa coletiva de imprensa. E para você, ainda está acreditando? Dá para o Vasco se classificar? Matematicamente, sim. Mas na prática, você acredita? Eu tenho minhas dúvidas. Bem, minha gente, no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço aí para você e a gente se vê. Valeu.